Boa noite, seja bem-vindo. Você está na Igreja da Vila, estamos começando o nosso culto público. E neste culto nós vamos louvar a Deus, vamos ouvir a palavra de Deus e pedimos que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Sabemos que vivemos dias difíceis, não só no Brasil, no mundo inteiro. Grandes desafios pessoais, desafios em termos de cidades, países, estados. E como pastores nos preocupamos com você. Toda terça-feira nos reunimos para conversarmos, orarmos a respeito das nossas vidas. Mas pedimos que você não desanime. Pedimos para que Deus fortaleça o seu coração e que Deus coloque esperança e fé no seu coração. Este mês estamos estudando, refletindo sobre as promessas do Velho Testamento a respeito do Messias, Jesus Cristo, Deus conosco, louvado seja o seu santo nome. E quero abrir este culto público com o texto de Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, que nos diz: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém.
tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles prontamente responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Estão citando aqui o profeta Miqueias, capítulo 5. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Mateus tem essa preocupação em afirmar sempre, desde o nascimento de Jesus até a sua morte, que o Messias, Jesus Cristo, foi predito, foi prometido no Velho Testamento. E aqui nós encontramos, provavelmente, Jesus Cristo com um ano e alguns meses. Nós encontramos Jesus Cristo sendo visitado por homens sábios vindo lá da Mesopotâmia, antiga Babilônia, homens que, após estudarem, refletirem, chegaram à conclusão que o Messias estava nascendo. E foram conduzidos por uma estrela até Jerusalém. Interessante isso. A estrela não conduz até Belém, mas até Jerusalém. E Herodes, um rei perverso, um rei mau, reúne a liderança de Israel, de Jerusalém, os mestres, os intérpretes, os sacerdotes, e ele pergunta onde iria nascer o Messias. E eles apontam acertadamente, citando Miqueias, que seria em Belém. E os magos seguem para Belém. Interessante que os líderes não seguem para Belém. Apesar de conhecerem, saberem das promessas do Velho Testamento, das palavras do profeta, mas certamente eles não criam que ali estava nascendo o Messias, rei dos judeus. Até pelas circunstâncias. Israel esperava um outro tipo de Messias, um outro tipo de rei. Mas a palavra nos afirma, e Mateus registra assim, que ali estava nascendo o Messias, que iria mudar a história a partir dele. E tem mudado a história desde então e mudado a história das nossas vidas. Queremos que neste mês você tenha esperança em seu coração. Não esperança nos homens, temos alguma esperança na ciência, mas esperança em Deus, esperança nas promessas do Velho e do Novo Testamento. E que esta esperança, baseada nas promessas, essa esperança possa fortalecer a sua fé em Jesus Cristo. Falando sobre isso, relembro Romanos capítulo 5, quando Paulo nos fala a respeito da tribulação. Porque muitas vezes podemos pensar como termos esperança no meio da tribulação. E passamos por uma grande tribulação, o mundo passa por uma tribulação. Mas Paulo nos diz que a tribulação pode produzir perseverança. Usada por Deus, usada pela graça de Deus, usada pelo Espírito Santo, ela pode produzir perseverança em nossos corações. E Paulo continua dizendo que a perseverança pode produzir experiência, por fim, esperança. E a esperança, junto com a esperança, vem a fé. É disso que nos fala Hebreus, que os homens da antiguidade tiveram esperança e tiveram fé, e por isso continuaram caminhando e por isso foram salvos, pela esperança e pela fé no Messias. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida da sua família. Sejam sábios e prudentes neste final de ano, e que Deus abençoe e guarde as suas vidas. Que seja um momento de celebração de um Natal genuíno, segundo encontramos nas Santas Escrituras. Deus abençoe a vida de vocês. Estejam com Deus, estejam na graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, Deus nos dê um bom culto. Fiquem com Deus.
Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração. Grande presente de Natal. E uma menina bem querida foi escolhida para trazer ele pra gente. Ela se chamava Maria e gostava de ir no campo brincar com as flores. Até que um dia um lindozinho apareceu e disse assim: ó, papai do céu colocou um neném na tua barriga. E ele vai ser um presente para todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas o anjo também apareceu para o José e falou assim: ó, não tenha medo. O neném da barriga da Maria é mesmo o filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria para uma viagem muito comprida. Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria a cor do olho, se por acaso ele ia ser bombeiro, se ele ia gostar de pizza, ele ia gostar de jogar bola, se ele ia curtir andar de skate. Aí eles chegaram lá em Belém e o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Mas você acredita que eles não tinham onde ficar? Todo mundo dizia assim: não tem vaga, tá lotado mesmo, aqui não, vão embora. E Jesus não tinha nem lugarzinho pra nascer. O único lugar que eles acharam pra ficar foi a cabana dos bichinhos. Eles bateram e bateram na porta e até ser recebidos por alguém muito especial. Todos os bichinhos ficaram pensando: o que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite ia acontecer um milagre. E ali, junto com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu. Aí apareceu lá no céu uma linda estrela brilhante. Ela chamou 3 reis magos para conhecer e adorar o novo rei. Os reis ficaram muito alegres e levaram os presentes mais legais do mundo pro bebezinho Jesus. E lá no campo, os pastores também foram chamados para conhecer o Filhinho de Deus. De repente, apareceu um exército com muitos e muitos anjos para adorar Jesus. Eles corriam. Imagina só como foi isso. Anjos, magos, pastores e bichinhos fizeram festa com a chegada do nosso rei. E foi a festa mais linda do mundo inteiro. E assim, aquele lugar bem simplesinho, cheio de sujeira, estava cheinho de alegria. E essa é a história do primeiro Natal, quando todo mundo ganhou o melhor presente. Um rei de um reino que nunca vai acabar. E sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa!
derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. De coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, é
de coração. Tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que bom a gente poder falar do Natal, né? Eu gosto muito dessa época do Natal, gosto dos enfeites, das luzinhas, da árvore de Natal. Afinal, é uma festa para quem? Para Jesus. E a gente pode deixar tudo mais bonito para ele. Ele é o aniversariante do mês. Aqui em casa, ó, meu filho fez essa árvore de Natal aqui com o jogo Pula Macaco. Ele pôs umas luzinhas, fez uma estrela de papelão, colocou umas bolinhas. E eu vou falar a verdade, eu gostei muito porque eu gosto de obras de arte diferentes. E ele fez uma arte diferente, eu gostei muito. Mas o que é o mais importante que eu precisava falar com vocês e preciso falar com vocês hoje é sobre a aula de domingo passado. Domingo passado, a tia Carla falou que a história de Jesus começou muito antes de ele nascer. Vocês lembram? Ó, do Antigo Testamento. Isso aqui é a Bíblia, tá? É a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Deus falou de Jesus aqui, ó, em todos esses livros. E aí ele falou que Jesus ia nascer. E sabe onde ele nasceu? Aqui, ó, no Novo Testamento, na história de todos esses livros aqui. Então Deus prometeu, Deus cumpriu. E a história começou aonde? Começou lá na primeira história da Bíblia, sobre Adão e Eva, quando Deus criou Adão e Eva. Eles pecaram, não pecaram? Eles pecaram, eles ficaram numa angústia. Olha essa arte aqui que vai aparecer, essa imagem para vocês aí. Olha só o rosto da mulher. É a Eva. Esse artista desenhou essa imagem. Eu acho que ele quis mostrar, pelo que eu tô vendo, né? Eu acho que aquela dor, sabe? Muita dor. A Eva tá com o rosto muito triste. Olha só. O Adão tá até puxando o ar aqui, ó, na barriga dele. Eles sentiram muita dor, muita tristeza porque eles pecaram. Mas a promessa de Deus é que Jesus salvaria todos nós lá na cruz. Por quê? Porque Ele nos ama muito. E foi o que Deus fez, foi o que Deus mostrou lá no Novo Testamento. Então, gente, quer dizer que a gente aprendeu que Jesus existe antes de nascer? Nossa, que doido, né? Então, mas isso acontece por quê? O que será que acontece? Porque Deus sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo. E Ele já tinha falado que o Salvador do mundo viria. E veio. E salvou Adão e Eva, salvou a todos nós. Isso é muito bom. E aqui no Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, tem vários momentos em que Deus repete a promessa dele, sabia? Eu acho que Deus queria repetir para relembrar sempre o que ele prometeu, para a gente não esquecer. Quer ver? Deus queria que a gente não esquecesse e a gente sentisse esperança. Porque Deus continua fazendo isso conosco através da Bíblia, quando a gente lê, quando a gente ouve uma história. Ele repete para que a gente mantenha a esperança acesa no nosso coração, né? E que a gente fique feliz com isso, com esse sentimento bom, né? Então, qual será a história que aconteceu lá no livro de Isaías, aqui ó, no Antigo Testamento, que fala sobre Jesus o Salvador, que promete que Jesus iria nascer? A história é a seguinte, gente. Tinha um rei, Acás, ele chamava Acás.
E ele estava em uma cidade chamada Jerusalém. E a cidade estava ameaçada por um exército que não deixava ninguém entrar e nem sair da cidade. Sabe por quê? Porque assim ninguém podia nem sair para comprar comida, nem sair para buscar água, para fazer nada. Então, era uma estratégia de guerra. E aí todos iriam morrer. Sem comida, sem água, todo mundo ia morrer. Gente, o rei Acaz ficou desesperado. Ele ficou assim com a sensação de um vazio. E ele falou, ai, vamos morrer, vai todo mundo morrer. E ficou que nem tá aparecendo nessa escultura aí. Um buraco no peito assim, uma solidão, um medo. Não tem esperança de nada, nós vamos morrer, quem que vai ajudar a gente? Aí Deus falou o seguinte para Acaz. Acaz, fique tranquilo, fique em paz. A sua mulher vai gerar um filho. O que será que Deus quis dizer com isso? Deus quis dizer para Acaz ter esperança. Porque não teria uma derrota ali, não seria derrotado o exército. Mas com a vinda de um filho, traria a esperança, a vida novamente, né? Quando nasce, quando a gente sabe, nasceu um bebezinho, o que te pensa? Em vida, muita vida, né? Um nenenzinho tem muita vida. E aí Deus fala de quem com isso? Da promessa, da promessa. Ele fala assim, ó, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A mulher ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Olha a promessa aí no Antigo Testamento, a promessa que Deus usou a situação, a história de Acaz, para lembrar aqui na Bíblia, para a gente e para Acaz naquela época, de que Jesus viria para salvar o mundo todo. Então esse vazio, esse buraco que tem aí nessa escultura que a gente mostrou, a imagem, não teria mais. Deus quis mostrar que Jesus nos salvaria de algo muito mais importante do que um exército. Com certeza, muito mais. Deus nos salvaria do pecado, desse vazio aqui, ó, no peito, desse medo, dessa falta de esperança. Então, no Novo Testamento, Deus fala de novo lá em Mateus, o mesmo versículo, a mesma promessa que falou lá no Antigo Testamento. A mulher ficará grávida e dará à luz a um filho e se chamará Emanuel, Deus conosco. E Deus cumpriu a promessa, Jesus nasceu, né? Jesus nasceu. Nessa escultura de areia que vocês estão vendo a imagem, o que vocês sentem quando vocês olham essa escultura na areia que foi feita lá na praia? Gente, quando eu olho assim, eu olhei, me passou uma tranquilidade, uma paz, assim como foi a promessa de Deus. Falou que Jesus viria e salvaria o mundo. Não dá essa sensação? Eu tive essa sensação. E vocês? Tudo tranquilo, os bichinhos ali, olhando, o menino Jesus, né? Então, como Deus sempre pensou e pensa em nós, gente, Ele quer nos salvar, Ele nos ama e Ele planejou isso tudo perfeitamente. Sabe o que é? Jesus é a nossa salvação. Você acredita nisso? Ele veio para salvar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Pode acreditar nisso. Fale isso para os seus amigos. Olha só, nessa outra imagem que a gente tem, mostra Jesus. Eu não sei se Jesus era assim, que nem essa escultura. Mas a ideia do artista aqui é mostrar que Jesus, está sob o controle de todo o mundo. Que Deus mandou Jesus para salvar o mundo inteiro, né? Porque Ele nos ama. Então, fala com Jesus o seguinte: Senhor, o Senhor é o meu Salvador e obrigado por ter nascido. Né? Nesse Natal a gente tem que agradecer a Deus. Obrigado a Deus por ter mandado Jesus, né? Então aproveita e faça uma festa assim, que nem essa última imagem que vocês vão ver, que é um quadro de um artista chamado Romero Brito, e assim, de vitória, de vitória, chama Victory essa imagem, né, o tema que o artista colocou. E é uma imagem que mostra assim o colorido, a alegria, né? Porque a vitória que a gente tem sobre o pecado é através da vida de Jesus. E Ele veio isso para nos salvar
e nos salvou, e Ele só quer que a gente entregue o nosso coração para Ele. Então, que bom que a gente entregou o nosso coração para Jesus, né? É o maior presente que a gente pode dar para Jesus, é o nosso coração, tá bom? Então, ó, vamos fazer o seguinte, aproveita, faz uma festa para Jesus, tá? Faz uma festa para Jesus sempre, faz no Natal, faz depois, porque Ele nasceu. Então, Feliz Natal e viva quem? Viva Jesus, tá bom? Um abração para vocês, um bom Natal, tá? Com Jesus. Tchau! Boa noite, irmãos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Eu vim aqui em nome do Conselho, bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre um tema muito importante para a nossa igreja, né? Mas antes disso, eu queria ler um texto com vocês, que é o texto de João, capítulo 4, versículos 19 a 24. João, capítulo 4, 19 a 24. É o texto, aquela passagem da mulher samaritana que Jesus encontra ali num poço, e ele fala ensinamentos lindos sobre a questão da água da vida, e depois ele continua, o diálogo continua e diz assim: disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde você deve orar. Jesus declarou, crê em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, como já foi dito pelo pastor Alê, em alguns cultos anteriores, que o Conselho tinha colocado como uma data tentativa de retorno a data do dia 20 de dezembro. Porém, como já era planejado, a gente resolveu rediscutir e verificar se de fato seria possível. E nessa discussão a gente envolveu a igreja. Como você sabe, a gente dividiu aí a igreja em 3 grupos. Um comigo, um com o presbítero André e um com o presbítero Paulinho. E aproveitamos esses grupos para consultar e ver o que as pessoas pensam, o que a igreja pensa sobre esse possível retorno. Bom, desse grupo, 70% mais ou menos disse, olha, se retornar, eu não vou, né? Por motivos que cada um tem. 22% disse, olha, eu gostaria que retornasse, mas também se não retornar, vida que segue, a gente continua aí acompanhando como a gente tem feito através dos cultos online. E 11% ou não opinaram ou ainda não opinaram, né? E eu quero dizer o seguinte, se você não foi contatado, se você não faz parte desse grupo, por favor, entre em contato com a gente. Em algum momento aqui do vídeo a gente vai colocar o QR Code com os nossos contatos, o meu, do presbítero André, do presbítero Paulinho. Por favor, entre em contato, a gente quer caminhar junto com vocês e tem bastante coisa acontecendo. A partir da semana que vem a gente vai começar a nos reunir de maneira online em grupos, vai ser uma primeira reunião, até para a gente conhecer também um pouquinho do pastor Lê, bater um papo juntos. E se você não está nesse grupo, por favor, nos contate. Desculpa se você não foi incluído ainda, mas a gente vai entrar em contato com certeza. Bom, então, outro ponto é que uma foi a resposta do grupo, como foi dito, né, da igreja. Outro, a gente tem visto o número de casos aumentarem consideravelmente, todo mundo sabe disso, os leitos estão mais cheios. O terceiro ponto, a gente tem percebido que está chegando cada vez mais próximo de nós, né? Certamente você e eu conhecemos alguém que já contraiu o vírus ou está com o vírus, né? Infelizmente, né? Ou um vizinho, ou um parente, ou um amigo, ou até pessoas da igreja, né?
Várias pessoas da igreja, infelizmente, contraíram o vírus. Tem pessoas ainda batalhando contra as consequências os sintomas que o vírus ainda deixou. Ninguém é hospitalizado, mas mesmo em casa continua na batalha contra esse vírus. Um quarto ponto, a gente, pela segurança da família, então a gente pensando em tudo isso, a gente resolveu como conselho não voltarmos nesse momento, né? Como disse também, a grande parte da igreja, mesmo que voltássemos, não veria o culto, né? Então a gente vai continuar como estamos, investindo nos cultos online, cada vez com a maior qualidade possível. Tá ficando lindo, tomara que vocês estejam assistindo, espero que assistam. Os cultos estão ficando lindos, preparados com muito, muito carinho mesmo, para o serviço do Senhor, para que nós, eu e você, tenhamos oportunidade, não de assistir um culto, né? Como eu aprendi ontem com o pastor Lê, que a gente não deve assistir os cultos como se fosse uma série do Netflix, mas o culto não é para ser assistido, é para ser cultuado a Deus. Então, é para ser prestado a Deus, a palavra que ele usou melhor. Então, que a gente continue fazendo isso. A gente tem vários planos, temos já nos reunido como conselho, junto com o pastor Lê, nessa transição, pensando no futuro da igreja, da Vila. A Vila Gui também já está se reunindo, com vários planos, várias ideias. Ontem a gente teve uma reunião maravilhosa com o pastor Lê, sua esposa Fernanda também, a direção da Vila Gui, para a gente conversar sobre o que nós vamos fazer para o próximo ano e para os próximos anos. A gente quer, como sempre, que a Igreja da Vila continue forte, sendo simples, sendo profunda no seu ensinamento e principalmente sendo relevante para a sociedade. Relevante, transmitindo a mensagem do Senhor, para que o reino de Deus seja presente aqui através das nossas vidas. A igreja está forte, a igreja continua, temos sonhos, temos convicções de que Deus não nos ajuntou, de que Deus não colocou no coração do Alê, da Lorena, do Davi, esse trabalho à toa. E que não foi à toa que Deus nos trouxe o pastor Lê junto com a sua família aqui para caminhar conosco. E que não é à toa que você faz parte desse trabalho, que você está conosco. A Igreja da Vila é você. Sou eu, você, sou eu, a Carla, o Miguel, a Laís, vocês, todos vocês, meus queridos. Né? E vamos lá, vamos juntos. Né? Ainda não deu tempo de voltar, não deu para voltar, mas a gente vai voltar. A gente vai continuar sendo bênção, do jeito que estamos. As pessoas que estão ao seu redor, aos vizinhos, à vizinhança, ao trabalho. Mesmo assim, como disse o texto, Jesus nos ensina muito bem. Não tem monte, não tem Jerusalém, não tem 4 paredes, não tem Igreja da Vila Guilherme, não tem 4 paredes. A igreja está espalhada e cultuar a Deus não está restrito a um momento, a 2, 3 horas, a um lugar físico. Cultuar a Deus é a nossa vida. É lógico que existe um momento ali de a gente parar e cultuar a Deus, prestar um culto a Deus. E é importante que a gente faça isso junto. E podemos continuar fazendo juntos, mas ainda não presencialmente. Mas podemos fazer e continuar fazendo do jeito que estamos, online, né? Nos conectando através da internet, que foi uma bênção que Deus trouxe também através dos homens, que lógico, sabemos dos perigos, mas tem nos conectado, tem nos permitido trabalhar, tem nos permitido nos ver a nossos familiares, ver nossos amigos, mesmo que não pessoalmente, mas pelo menos olhar no olho, ouvir a voz ao vivo, né? E é isso que a gente continua fazendo. Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. A Igreja da Vila não é projeto meu e seu, é projeto dele e vai continuar, mesmo apesar de mim, apesar de você, mas principalmente usando a minha vida, a sua vida, a vida de todos, do pastor, do conselho, dos diáconos, da Vila Gui, todos, que a gente continue essa caminhada, tá bom? Um grande beijo e até logo. Olá, crianças! Passando aqui para deixar um recado da Vila Gui. Todos os domingos, às 9 da manhã, temos novas histórias sobre a Bíblia. Histórias fantásticas, preparadas com muito carinho para vocês. Compartilhem isso, lembrem o papai, a mamãe, compartilhem com o vovô, com a vovó, com algum amiguinho que ainda não conhece Jesus, tá bom? Combinado? Um beijo, nos vemos lá. Tchau, tchau! Toda terça-feira acontece um trabalho muito especial na Igreja da Vila, nossas reuniões de oração. 7h30 da noite, lá no meu Instagram, o Ale Porfírio, ou no Instagram do pastor Jones, @JonesLobac.
a gente tem um tempo muito especial de oração, de estudo da palavra de Deus, de crescimento, para nós nos submetermos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao mesmo tempo, um movimento onde Deus fala poderosamente às nossas vidas e, em nome de Jesus, ouve as nossas orações. Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Terça-feira, te espero às 7h30 lá no Instagram, para juntos orarmos e buscarmos a Deus. Até lá. Olá pessoal, estou passando aqui para convidá-los. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro para os adolescentes, pessoal da Vila Tim. Os encontros acontecem às 19 horas. Todos estão convidados. Se você tiver interesse, entre em contato, a gente põe no grupo. É um momento de bater um papo, trocar uma ideia. Muito bacana, viu? Então todos convidados. Abraço. Uma das marcas do cristão é a generosidade. Nós podemos ser generosos de muitas maneiras. E uma das maneiras que o Senhor nos ensinou a praticar a generosidade é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A Igreja da Vila conta com você para que, de forma generosa, você possa participar, entregando o seu dízimo e entregando a sua oferta. Que assim a Igreja da Vila possa continuar a fazer diferença na vida de tantas pessoas e com coragem, influenciar vida de pessoas. Você pode fazer parte disso. Contribua, entregue o seu dízimo e a sua oferta na nossa conta corrente, fazendo um depósito. Deus te abençoe. Dia 27 de dezembro, nós vamos ter um evento muito especial na Igreja da Vila. É o último domingo do ano e a gente quer ter um encontro pessoal, não, virtual. Infelizmente a gente não está podendo se encontrar pessoalmente ainda, mas virtualmente. Então, no dia 27, eu queria convidar você a se preparar para que logo após o culto a gente entre num grande encontro da Igreja da Vila através do Meet. E o link vai ser disponibilizado durante o culto, você vai receber no seu WhatsApp. Entre e a gente vai se ver e a gente vai adorar a Deus juntos. Para isso, eu quero convidar você a fazer um seguinte movimento. Que você separe alguns cálices de vinho para os membros da sua família e alguns pedaços de pães. E a gente vai tomar a Santa Ceia do Senhor juntos nesse grande encontro pelo Meet. Tá bom? Vai ser bem bacana. Programe-se, vai ser abençoador. Prepare-se para isso. Dia 27 de dezembro, logo após o culto, lá por umas 7 horas da noite, a gente se encontra lá pelo Meet. Eu vou estar ao vivo e vai ser muito bom ver vocês ao vivo também, tá bom? Beijo, Deus abençoe.
bem? Como vocês estão passando? Tudo em paz? Coisa boa poder ministrar nesse momento ao seu coração a palavra de Deus. Olha que coisa bonita e interessante está acontecendo na Igreja da Vila nesse mês. Todas as frentes de ensino, seja a Vila Gui, seja o pessoal lá da Vila Tim, seja aqui durante o sermão, todas as frentes estão estudando a mesma coisa, o mesmo tema. O nome dessa série é Promessas. Nós decidimos chamar assim essa série porque a gente acredita que a intenção de Deus de nos salvar não acontece somente a partir dos evangelhos. Na verdade, toda a narrativa bíblica, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vemos uma ação intencional da Trindade Santa vindo em nossa direção para nos salvar. A gente olha para alguns textos do Antigo Testamento e a gente consegue perceber as promessas de Deus em relação ao nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, a nossa salvação. E de uma forma impressionante, essas pessoas do passado, esses grandes profetas, conseguiram determinar claramente aonde Jesus iria nascer, por exemplo, de que família ele seria descendente, todos os eventos que antecediam e que apontavam o nascimento do Cristo de Jesus. Portanto, o Natal vem antes mesmo das escritas do Novo Testamento. A ideia, a expectativa do Natal é algo muito presente nos textos do Antigo Testamento. Assim, semana passada, o pastor Jones trouxe uma mensagem importantíssima. Se você ainda não assistiu, eu gostaria de convidar você a visitar. Entre lá no nosso canal do YouTube, acesse o sermão da semana passada e você vai ver lá em Gênesis 3, quando tudo estava começando, inclusive as nossas más escolhas de vivermos longe de Deus, quando Deus percebeu que conseguimos estragar toda a beleza da criação por causa dessa opção, o Senhor prometeu o nascimento de Jesus Cristo, aquele que viria para nos resgatar, morrendo na cruz. Ele vai nascer da mulher. A serpente vai lhe ferir o calcanhar. Mas Jesus, o descendente da mulher, vai ferir a cabeça de Satanás, pisando-lhe. E a serpente está derrotada. Hoje nós vamos olhar para uma outra profecia do Antigo Testamento, percebendo o cuidado salvador de Deus para com as nossas vidas. Hoje eu preciso que você preste atenção um pouquinho. Nós vamos ter um pouquinho de aula de geografia e história bíblica. Olha que coisa interessante. Bom, eu quero ler um texto que está lá em Isaías, capítulo de número 7. Para você entender toda a profecia de Isaías 7, é necessário que a gente entenda o contexto histórico. O capítulo 7 de Isaías começa dando a seguinte informação para mim e para você. Olha só o versículo de número 1. Quando Acaz, filho de Jotoão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencer. Para você entender esse versículo de forma importante, eu preciso mostrar algumas coisas para você. Eu preciso mostrar esse mapa. Vejam comigo esse mapa. Eu não sei se você consegue perceber que há uma divisão importantíssima naquilo que nós conhecíamos como o reino de Davi e depois o reino de Salomão. Se você perceber, há um grifo vermelho marcando uma região e um grifo amarelo marcando uma região acima. No ano 931, o reino de Salomão foi dividido pelos seus filhos. Eles entraram em contenda e, não chegando à conclusão de quem seria o descendente de Salomão,
o reino de Salomão foi dividido em duas partes. Aquilo que nós vamos conhecer como Reino do Norte, ou como Samaria, cuja capital é Siquém, e o Reino do Sul, que nós vamos ficar chamando de Judá, cuja capital é Jerusalém. Esse Reino do Norte, eu falei que tem o nome de Samaria, esse é um nome posterior. O nome inicial desse reino é o Reino de Israel. Portanto, todo o reino de Davi, depois o reino de Salomão, foi dividido em dois grandes países. O primeiro reino do norte, Israel. O segundo reino do sul, Judá. Reino do norte, capital Siquém. Reino do sul, Jerusalém. E esses dois reinos viviam em pé de guerra. Um tentando invadir o território do outro, ou tentando estabelecer-se como um único reino. Bem, acontece que Pecá, filho de Ramalias, era rei de Israel e governava em Siquém. Certa vez ele recebeu a visita do rei Rezim, o rei da Síria. Síria, preste atenção, é Síria. Esse país que está mais ao norte. Se você olhar um pouquinho para cima, você vai ver ali Síria, Arã. Esse rei se juntou com o rei de Israel e decidiram invadir Israel, ou Judá. Queriam entrar em Jerusalém, derrotar o rei Acaz e estabelecer um reino ali, que você vai saber daqui a pouco como seria esse reino. Essa notícia chega até Acaz. Veja o versículo 2 do capítulo 7. A Síria montou acampamento em Efraim. Efraim é o limite, é a divisão entre o reino do norte e o reino do sul. Então o rei da Síria, junto com o rei de Israel, formaram um exército forte e poderoso e acamparam em Efraim. Com isso, prestem atenção, o coração de Acaz e do povo de Jerusalém agitou-se como árvores da floresta agitam-se com o vento. Que comparação belíssima faz o profeta com o efeito da notícia de que o reino do norte, junto com a Síria, iriam invadir Jerusalém. Eles ficam agitados. Eles não conseguem ficar quietos. Eles não têm mais paz. Eles são levados pelos ventos, assim como as folhas nas árvores são agitadas e levadas pelo vento. O medo é algo extremamente desestabilizador. O medo rouba de nós as possibilidades de sanidade mental para tomarmos qualquer tipo de decisão. Nós estamos vivendo tempos difíceis. A gente vê os números de mortos crescendo, já de novo numa provável segunda onda no Brasil da Covid-19. Eu não sei como você passou essa semana. Eu confesso que eu passei muito preocupado. Mais de 700 pessoas mortas por dia. Nós conseguimos passar, acho que na quinta-feira, mais de 800 mortos. É muita gente morrendo. E a gente fica com medo perguntando, será que esse vírus maldito vai pegar a mim ou algum membro da minha família? Vai ceifar a minha vida ou a vida de algum membro da minha casa? O medo se instala por alguns motivos. Talvez o primeiro motivo que ele se instale é por causa da nossa impotência diante de forças maiores. Veja, o vírus é invisível e ele parece ser mais forte do que a gente. E nós ficamos preocupados. Como é que essa força superior pode nos vencer? Nós ficamos com medo quando as incertezas em relação ao futuro se colocam diante de nós. Como vai ser o ano de 2021? Será que a vacina vai vir? Será que ela é eficaz? Será que haverá distribuição para todos? Será que a minha empresa vai sobreviver a esse tempo mau e complicado?
Será que o meu patrão conseguirá manter o sustento da minha casa quando eu ofereço a ele um serviço e ele me devolve com o meu salário? O que vai ser da gente no ano de 2021? Incertezas em relação ao futuro geram medos nos nossos corações. E também a iminência da dor. A iminência da dor pode provocar um medo terrível em nós. Desde exemplos simples, como, por exemplo, passar por uma agulha de injeção, até mesmo medos terríveis que temos que enfrentar uma UTI. Acás se agita juntamente com todo o povo de Jerusalém, porque eles estão incertos em relação ao futuro. Acás e o povo de Jerusalém ficam com medo, porque eles estão impotentes diante de uma força maior. São dois povos contra eles, dois exércitos poderosos que se uniram e se organizaram de tal maneira que irão vencer o pequeno exército de Jerusalém. E a iminência da dor, que vai ser da gente no futuro. Diante disso, há duas possibilidades, há dois caminhos a seguir. O primeiro caminho é o de criarmos opções possíveis para solucionarmos esse problema. O segundo caminho é o caminho de confiar em Deus. Diante das incertezas, da impotência e da iminência da dor, você pode tentar resolver a situação por si mesmo, tentando criar possibilidades que lhe livre destes momentos, ou deste medo, ou dessa incerteza, dessa impotência. Ou existe a voz de Deus, nos convidando a confiar e descansar nele, a esperar tranquilo na salvação do Senhor. Qual caminho você escolheria? Acás tem essas duas opções. Ele tem a opção de criar uma possibilidade de resolver todos esses problemas. E existe uma segunda possibilidade na vida de Acás: esperar e confiar em Deus. No versículo 4 do capítulo de número 7, a gente vê a opção de Acás em confiar no Senhor. Deus manda o profeta Isaías ir até a presença do rei e trazer a seguinte mensagem: Rei, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não se desanime por causa do furor desses restos de lenhas fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalias, porque eu sei que a Síria, Efraim, filho de Remalias, tem tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tebael reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: não será assim. Isso não acontecerá. As palavras de Deus para Acás, vinda pelo profeta Isaías, é: calma, tenha cuidado. Essas duas palavras, essas duas frases, tenha cuidado e acalme-se, é um convite a Acás à serenidade, a colocar os pés no chão. Acás, cuidado com as suas decisões nesse tempo de medo. Você não precisa decidir nada agora. Tenha calma. Cuidado. E Deus diz: com calma e com cuidado, você não precisa temer. Mas Deus, tem dois exércitos aí. E Deus diz: eu sei que tem dois exércitos. Eu sei dos planos dele em relação a você, Acás. Eu sei que eles querem te matar, destruir o seu trono, colocar um outro rei a governar Jerusalém, para que esse rei seja vassalo desses dois reinos. Eu sei. Eu sei que eles parecem poderosos, mas eu acho bonito nesse texto
a forma como Deus chama a esses dois exércitos poderosos: restos de lenha fumegantes. É cinza. Acas, eles são pó. Eles estão fazendo um pouco de barulho ainda, mas eles são nada. Veja como o brilho deles está se apagando. Acas, acalme-se. Não tenha medo. Eu sou o soberano Senhor. E eu, que tenho a voz final, estou dizendo a você: não vai acontecer assim. Eles não irão te vencer. Eles não irão tomar o seu reino. Eles não vão dominar Jerusalém. Acas, acalme-se. Não tenha medo. Acas tem a opção de confiar em Deus, em descansar no Senhor. Mas há uma segunda possibilidade. A possibilidade de criar caminhos alternativos. Será que um acordo com esses dois reis não me faria poupar todo um desgaste de perder uma guerra? Será que se eu enviar um pouco de tributos a esses dois reis, pagando a eles um prêmio de tal maneira, um resgate, que eu não precise mais ficar refém deles? Ou quem sabe eu me una a um outro rei mais poderoso que eles e consiga encontrar uma solução para o meu problema. Quem sabe eu me una à Assíria, um outro país mais poderoso que o rei da Síria e mais poderoso que o rei de Israel. Quem sabe eu pague tributos a esse rei, faça um acordo com ele, e assim eu saia vitorioso dessa batalha. Essa parece ser uma opção muito possível. Essa parece ser uma opção bem concreta. Eu vou resolver o meu problema. Eu nem vou incomodar Deus. Eu consigo dar conta. O profeta Isaías está diante do rei. E no versículo 11 e versículo de número 12, Isaías olha para Acas e diz: Acas, vamos fazer um acordo. Para você saber que a voz de Deus é verdadeira, peça um sinal miraculoso. Veja, diz assim: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Acas, peça um sinal, mas peça um sinal difícil e você verá que Deus irá mostrar que está ao seu lado. Mas Acas opta pelo caminho da hipocrisia, da mentira, do fingimento. Ele quer mostrar que ele ainda se mantém um religioso, um praticante dos atos corretos, do falar correto. E então ele diz a Isaías: cara, não pedirei, não porei o Senhor à prova. De forma alguma eu vou fazer isso. Sabe o que eu acho interessante? É a resposta que Isaías dá. Porque Isaías parece dar uma resposta violenta. Ao invés de Isaías se comover com a resposta do rei, dizendo: uau, cara, você é crente mesmo, hein? Você confia em Deus. Esse negócio de levar a Deus a sério na sua vida parece ser uma realidade. Você consegue dominar bem os seus medos e confiar no Senhor. Mas Isaías responde de forma ríspida, grosseira ao rei, dizendo: ouçam agora, descendentes de Davi, ao trono, né, aos filhos do rei. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência de Deus. Isaías diz: Acas, até
quando, cara, você vai ficar tentando Deus, colocando o Senhor à prova, o incomodando? Você não percebe que a paciência de Deus está se esgotando com você? Mas ali Acas tinha respondido correto, religiosamente correto. Por que Isaías chama a atenção desse rei? Porque existe um pano de fundo importantíssimo. Uma decisão errada que Acas já tinha tomado e ele não queria revelar. Mas como nada fica oculto diante dos olhos do Senhor sem que sejam reveladas, em 2 Reis, capítulo 16, a gente encontra a seguinte passagem a partir do versículo 7. Acas enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo, eu sou o teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acas juntou prata e ouro encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e enviou-os como presente para o rei da Assíria. Acas tinha duas opções: confiar em Deus ou criar alternativas. Acas cria alternativas e mente para Deus. Veja que ele se dirige ao rei da Síria, Tiglat-Pileser, e lhe diz: eu sou o teu servo, eu sou o teu vassalo. Sabe para quem Acas deveria ter dito isso? Não era para o rei da Assíria, mas é para o Senhor. Acas não deveria se dobrar ao rei da Síria. Acas deveria se prostrar diante de Deus, do Senhor. Acas pega todos os bens do templo dedicados ao Senhor, retira daquele lugar sagrado e envia até a Assíria para que o rei da Assíria recebesse os presentes que eram dados a Deus. O que você faria no lugar de Acas? Ouviria a voz do profeta que está dizendo a você: não tenha medo? Esses dois reis são como tições que estão se apagando. Eu não permitirei que eles invadam e destruam o seu trono? Ou você confiaria nas opções que você tem ao longo da jornada? Essa pergunta é contundente e muito difícil de ser respondida. A gente sabe o final da história. E por saber o final da história, é que a gente diz: Acas, você errou, cara. Que bobeira que você deu aí. Pô, Deus disse que ia te proteger. Deus disse que estaria com você. Deus disse que te faria vitorioso. Por que é que você confiou nas suas próprias forças? Você sabe o final da história. Então parece ser fácil decidir pelo Senhor. Acas erra. Acas pisa na bola. Acas faz a opção errada de confiar em si mesmo, de confiar no rei da Síria, de tentar resolver a situação por si mesmo. Mas diante de toda essa atrapalhada de Acas, ainda existe uma ação graciosa de Deus. Capítulo 7 de Isaías, versículo 14 e 16. O Senhor diz: ok, você não pediu nada. Eu sei que você fez besteira. Saiba que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel.
Ele comerá coalhada e mel, até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Acas, eu sou gracioso, eu sou longânimo, eu sou misericordioso, eu sou paciente. E então eu vou derramar uma graça sobre a sua casa, a sua mulher. Provavelmente o termo aqui virgem, traduzido do Antigo Testamento para cá, pode ser traduzido por jovem. A mulher de Acas, a jovem, ainda vai ter um filho. Sabe o que isso significa para um reino? Significa a continuidade do reinado. Significa a estabilidade do reino. Significa vida. Significa que nós não estaremos nas mãos dos inimigos. Significa que não passaremos vergonha. Deus disse a Acas: eu vou lhe dar um filho. Sabe quem é este menino? Este menino é Ezequias, aquele que, anos para frente, fará uma enorme reforma religiosa e estrutural. É Ezequias quem vai colocar em ordem Jerusalém. É Ezequias quem vai reestabelecer a ordem do culto. É Ezequias quem vai trazer um grande avivamento para Jerusalém. Ele talvez seja um dos maiores reis do reino de Judá, do sul, de Judá. O filho de Acas vai estabelecer paz no seu reinado. Acaso você não precisa fazer acordo algum? Acaso você não precisa se submeter ao rei da Síria? Eu vou cuidar de você, diz o Senhor. Aí surge a pergunta: Ale, nós não estamos no Natal? Não é época de comemorar Natal? As luzes já estão acesas, o meu condomínio aqui está todo enfeitado, tem árvore de Natal para todo lado. O que essa mensagem tem a ver com o Natal? Tem a ver com o Natal. Porque anos depois, 700 anos depois, esta mesma palavra foi dada a um outro homem. Mateus, capítulo 1, versículo 20 e versículo 23. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo. Calma. Nada de decisão precipitada, José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É importante a gente entender o que está acontecendo aqui. José era noivo de Maria, e ele não a conhecia, ele não havia se deitado com ela ainda. E de repente ela aparece e diz: José, eu tenho uma notícia para te dar, e eu quero que você fique muito tranquilo com essa notícia. Eu estou grávida. E eu sou virgem. Essa gravidez é obra do Espírito Santo. Você acreditaria? Imagine isso acontecendo nos nossos dias. Uma das nossas jovens de 15, 16 anos de idade da igreja dizendo: eu estou grávida e assim, eu ainda não tive relação sexual e assim, essa gravidez é obra do Espírito Santo. Foi o anjo que apareceu e disse que eu estava grávida já. Eu nem tive opção. Você acreditaria nessa história? José ouviu a história de Maria e ficou a pensar nisso. E ele tinha algumas opções possíveis. A primeira opção era confiar em Deus. Não tenha medo. Sim, o que Maria está dizendo é verdade. Ela está grávida por obra do Espírito Santo. José, não tenha medo. Confie em Deus. Ou a segunda opção. José poderia, nessa segunda opção, tomar alguns caminhos. Por exemplo, fugir. E aí ele seria difamado, dizendo que ele abusou de Maria, Maria engravidou,
e ele não foi suficientemente homem de cumprir os seus acordos, e então ele optou em fugir por uma terra longe. Foi ele quem abandonou Maria, seria a história contada. Jesus é filho de José, tadinho, foi abandonado enquanto ainda estava sendo gerado. José pensava sobre isso. Ele tinha duas opções: confiar em Deus, ou optar pelos caminhos do seu próprio entendimento. O versículo 21 do Mateus capítulo 1 diz assim: a Maria vai dar à luz a um filho, e você vai dar o nome a ele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O pastor Jones, a Carla, o Lu, a Carla com a Vila Gui, o Lu com a Vila Tim, o pastor Jones aqui com a gente, mostrou essa realidade. O nome Jesus significa Javé. Yavé, Jeová é o nosso Salvador. É Ele quem nos salva quando as situações estão difíceis e complicadas. É Ele quem vem em nossa direção. Quando espiritualmente eu estou arrasado, quebrado, sem caminhos, é Jesus quem entra na minha história e me salva. Quando eu estou detonado emocionalmente, eu posso me ajoelhar dentro do meu quarto e chorar na presença do meu Deus, pedindo: Senhor, salva-me. Quando eu estou com as lutas físicas, doente, precisando de uma ajuda do Senhor, eu posso me ajoelhar diante de uma UTI e dizer: Pai, salva o meu filho, Pai, salva a minha vida, Deus, por favor, ouve a minha oração. Jesus significa Deus vai nos salvar. E Ele nos salvou de todas as condenações físicas, emocionais e espirituais para sempre, eternamente. Deus vai te salvar. O problema parece ser enorme, né, José? Mas são só final de fogueira prestes a apagar. Mateus traz uma informação importante no versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito ao profeta, pelo profeta, lá em Isaías capítulo 7. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Nós não estamos mais sozinhos. O que você faria no lugar de José? José podia tomar o caminho das suas opções e resolver o problema por si mesmo. Ou José podia confiar em Deus. Você sabe o final da história. Você sabe que deu certo. Mas vista as sandálias de José, sem saber o final da história, que escolha você faria? Quais os caminhos que você tomaria? A escolha de tentar resolver os problemas sozinho, negando a voz de Deus, ou tomar o caminho da orientação divina, confiar nela. Diferente de Acás, em Mateus 1:24 a gente lê: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José opta em obedecer ao Senhor, mesmo que isso lhe custe dinheiro, mesmo que isso lhe custe assumir um compromisso de forma antecipada. José recebe Maria como esposa. Deixa eu dar uma dica hermenêutica ou de interpretação bíblica sempre importantíssima, que você precisa ter essa interpretação bíblica. Você que gosta de estudar a Bíblia.
todas as vezes que um texto do Antigo Testamento é citado no Novo Testamento, há necessidade que você volte lá para o Antigo, leia o texto, entenda o texto e perceba como é que o Novo Testamento reinterpretou, ressignificou e transcreveu esse texto para si. Vamos fazer esse exercício agora? Em Isaías 7,14, eu queria que você tentasse perceber as pequenas alterações que Mateus produz ao transcrever o texto de Isaías 7. Preste atenção. Em Isaías 7,14 a gente lê: a virgem vai ficar grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Em Mateus capítulo 1, 21, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel. Percebe a diferença no verbo? Enquanto em Isaías o verbo está no singular, é a jovem que vai chamar o menino de Emanuel. Em Mateus, o verbo está no plural. E é na experiência com Jesus que nós, todos nós, judeus, gregos, romanos, gentios, gente espalhada pelo mundo inteiro, poderá dizer: Deus está comigo. Eu não preciso mais ter medo. O Senhor está comigo. A mensagem de Natal é uma mensagem de Deus ao nosso coração, dizendo: atenção, acalme-se, não tenha medo, creia tão somente, submeta-se à boa vontade do Senhor. De novo, qual a opção que você toma na vida diante das possibilidades? Tentar resolver por si só ou confiar na voz do Senhor? Crer que ela é a melhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e todas as batalhas, lutas e dificuldades que temos enfrentado. E, Senhor, nós precisamos ser sinceros e dizer que muitas vezes temos medo. Medo do futuro, medo de ações, de situações muito maiores do que nós. Queremos nos poupar de sentir dor. Deus, a gente se inquieta, se preocupa com isso. Mas eu quero pedir uma bênção especial do Teu agir em nossa direção. E que Teu Espírito sopre nos nossos corações a palavra: acalme-se. Que Ele sopre em nossa direção e a gente possa ouvir uma frase como: não tenha medo, eu vou estar com vocês em toda e qualquer situação. Ó Espírito Santo, nos ajude a tomar a melhor decisão das nossas vidas. Entregar o nosso caminho ao Senhor. Confiar em Ti, esperar no Senhor e saber que o Senhor vai nos guiar em todos os caminhos das nossas vidas. Abençoa, Pai. Abençoe a Igreja da Vila. Abençoe, Deus, os membros da Igreja da Vila. Que nesse Natal eles tenham uma experiência muito profunda e significativa com o Senhor, dizendo: não tenha medo, confie em mim. Fale isso em nossa direção. Ajuda-nos. É o meu pedido. Eu te adoro por tudo que Tu és. Obrigado pelo Teu amor para conosco.
dando provas disso, enviando Jesus Cristo, o teu único Filho, para morrer na cruz no nosso lugar. Maior prova de amor não há. Em nome de Jesus. Amém. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Imenso poder tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus. O Verbo de Deus, nossa luz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito esteja sobre você, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Boa semana. Saudades. Deus te abençoe.